O corpo humano é uma fortaleza, uma cidadela complexa e maravilhosamente eficiente, constantemente guardada por um exército invisível, o sistema imunológico. Esse exército, composto por trilhões de células especializadas, trabalha incansavelmente para proteger a integridade do indivíduo, identificando e combatendo invasores externos, desde vírus e bactérias até parasitas e substâncias nocivas. Essa vigilância constante se traduz em uma resposta complexa e multifacetada, um sistema de defesa sofisticado que envolve a colaboração de vários órgãos, tecidos e células. Mas a defesa do corpo não se limita a ameaças físicas. Medo, angústia, opressão, essas forças invisíveis, mas profundamente impactantes, também desencadeiam respostas no sistema imunológico, reconfigurando seu funcionamento e, em alguns casos, comprometendo sua eficácia. Em 1973, o Brasil testemunhou a consolidação de um regime militar que, sob a promessa de ordem e progresso, instalou um regime de terror e opressão. A ditadura militar, com sua violência explícita e o medo latente que permeava todas as esferas da vida, tornou-se um agente de infecção invisível, uma ameaça sistêmica que invadiu o corpo da nação e, consequentemente, os corpos de seus cidadãos. A história de nossos personagens começa nesse cenário de crescente tensão. Imagine Ana, uma jovem professora engajada, apaixonada por literatura e educação, vivendo uma rotina aparentemente tranquila em uma cidade pequena. Seu sistema imunológico, em sua maior parte, funciona perfeitamente, mantendo-a saudável e cheia de vida. Sua resposta imune inata, aquela primeira linha de defesa composta por barreiras físicas e mecanismos de resposta rápida, estava em prontidão, mas sem ameaças visíveis. Os linfócitos, células especializadas na defesa contra patógenos, circulavam calmamente, patrulhando o corpo em busca de sinais de intrusão. No entanto, a tranquilidade de Ana, como a de muitos outros brasileiros, estava prestes a ser abalada. A sombra da ditadura, inicialmente um boato distante, se aproximava em ritmo acelerado. As primeiras prisões, os desaparecimentos, as notícias censuradas, tudo isso começou a afetar o organismo de Ana, de forma sutil, mas progressiva. Medo, incerteza, angústia. Esses invasores invisíveis começaram a penetrar as defesas psicológicas da jovem professora, desencadeando uma resposta imunológica complexa. O estresse crônico gerado pela atmosfera de opressão elevou os níveis de cortisol em seu sangue, um hormônio associado à resposta ao estresse. O aumento do cortisol, embora inicialmente útil para mobilizar energia para lidar com a ameaça percebida, poderia, a longo prazo, suprimir a resposta imunológica, deixando o corpo mais vulnerável a doenças. A resposta inflamatória, desencadeada por estímulos externos como a opressão política e a vigilância constante, tornou-se uma constante. Essa resposta inflamatória, crucial na eliminação de invasores externos, começou a afetar tecidos saudáveis devido à sua duração prolongada, resultando em tensão constante no corpo e na mente. A inoculação do medo, portanto, começou a agir como um agente patogênico silencioso, contaminando o corpo de Ana e de muitos outros. A opressão política, a violência de Estado, a censura e a vigilância constante agiram como um ataque insidioso, minando as defesas do corpo e abrindo caminho para doenças mais graves, tanto físicas quanto psicológicas. O clima de medo e incerteza se intensificava. Ana, como muitos outros, sentia a pressão da ditadura aumentar. As primeiras prisões de amigos e colegas, o aumento da censura e a constante presença militar nas ruas se tornaram um estado de alerta permanente. Seu sistema imunológico, antes em estado de vigilância passiva,
entrava em estado de mobilização total. Era como se o corpo soubesse, antes mesmo da mente consciente, que uma invasão em grande escala estava em curso. A primeira linha de defesa, a resposta imune inata, era ativada. Era a resposta rápida e inespecífica, uma reação imediata e generalizada à ameaça percebida. Essa linha de defesa lembrava a resistência inicial e espontânea contra a opressão. Atos silenciosos de protesto, pequenos atos de rebeldia, a recusa em se calar completamente. Era a recusa da submissão total. Análogo à pele, que forma uma barreira física contra patógenos, a comunidade diana desenvolveu mecanismos de proteção social. Conversas sussurradas em cantos escuros, reuniões clandestinas, a criação de redes de apoio, tudo isso funcionava como uma barreira contra a penetração completa do regime de terror. Mas, assim como a pele pode ser rompida, essas barreiras sociais de proteção, por mais eficientes que fossem, eram frágeis e vulneráveis. A resposta inflamatória, análoga à raiva e indignação coletivas, tornava-se cada vez mais pronunciada. A cada ato de repressão, a cada notícia de tortura ou desaparecimento, a inflamação se intensificava. Indignação, tristeza, raiva, todas essas emoções contribuíam para o aumento da resposta inflamatória, liberando citocinas, mensageiros químicos que coordenam a resposta imunológica, amplificando a sensação de luta e resistência. Era como se o corpo estivesse gritando de dor e indignação, mobilizando todos os recursos para se defender. No entanto, essa resposta inflamatória, tão vital para a luta, também carregava um perigo intrínseco. Assim como a inflamação prolongada pode danificar tecidos saudáveis, a tensão constante e o medo crônico começavam a minar a saúde física e mental de Ana e seus amigos. Insônia, dores de cabeça, problemas digestivos, sintomas físicos que espelhavam a luta interna contra a opressão. A primeira linha de defesa, embora vigorosa, era insuficiente para conter o avanço do regime de terror. A opressão não era um invasor externo, facilmente combatido pela resposta inata. Era uma força que se infiltrava sutilmente, afetando não apenas corpos, mas também mentes, quebrando a unidade e corroendo a resiliência. A repressão se intensificou. As prisões se tornaram mais frequentes, mais brutais. Desaparecimentos, antes um boato assustador, tornaram-se uma realidade aterradora. Ana, testemunha da crescente violência, vivenciou a prisão e tortura de uma amiga próxima, o que marcou profundamente sua alma e corpo. A memória desse evento, carregada de dor, medo e impotência, ficou profundamente gravada em seu sistema imunológico, criando células de memória. No sistema imunológico, as células de memória são linfócitos especializados que se formam após o encontro com um antígeno, uma substância estranha ao corpo. Essas células se lembram do antígeno, permitindo que o sistema imunológico responda de forma mais rápida e eficiente a uma segunda exposição. No contexto da experiência de Ana, o antígeno foi o terror da ditadura, a violência, a ameaça constante à sua liberdade e à sua vida. A tortura e a prisão de sua amiga foram um ataque direto e devastador, profundamente gravado em sua memória como um trauma que seu corpo se recusava a esquecer. A cada grito sufocado, cada golpe, cada ameaça, o corpo de Ana registrava a experiência, criando uma cascata de reações bioquímicas que resultaram em respostas físicas e emocionais duradouras. A liberação de cortisol, a ativação do sistema nervoso simpático, a produção de citocinas inflamatórias, tudo isso contribuiu para a formação de células de memória do trauma.
Mas essas células de memória não armazenavam apenas informações sobre a violência física. Elas também registraram as emoções intensas associadas à experiência: o terror paralisante, o desespero, a sensação de impotência, a dor pela perda da liberdade e da vida da amiga. Essas emoções, profundamente enraizadas no corpo e na mente, tornaram-se parte integrante da memória imunológica de Ana, moldando sua resposta a ameaças futuras. À noite, o sono era interrompido por pesadelos vívidos, revivendo os horrores testemunhados. Durante o dia, a sensação de vigilância constante e o medo de ser a próxima vítima corroíam-na implacavelmente. Esses sintomas eram manifestações físicas da memória imunológica, que estava constantemente em alerta, preparando-se para uma nova invasão, mesmo que fosse puramente psicológica. A solidão e o isolamento intensificavam a sensação de vulnerabilidade, tornando a resposta imunológica ainda mais frágil. A incapacidade de compartilhar abertamente o trauma, devido ao medo de represálias, criava uma situação de isolamento que dificultava o processo de cura. A confiança, essencial para uma resposta imunológica eficiente, estava abalada e enfraquecida. A formação de células de memória, portanto, não era simplesmente uma questão de registro biológico. Era a marca indelével de uma experiência traumática, que alterou profundamente a percepção de Ana sobre o mundo e sua capacidade de reagir a ameaças presentes e futuras. A repressão tornou-se onipresente. A violência, antes localizada e esporádica, agora se espalhava como uma epidemia, infectando todos os aspectos da vida. A prisão e tortura de amigos próximos se tornaram comuns, e a ameaça do desaparecimento pairava sobre todos como uma sombra constante. Para Ana, e para a sociedade como um todo, era como se o sistema imunológico estivesse sofrendo uma falência generalizada. As defesas, antes robustas, começaram a ruir. A exposição constante ao estresse crônico, medo e violência física e psicológica sobrecarregava o sistema imunológico de Ana, causando um colapso progressivo em sua capacidade de resposta. Era como se as células de defesa, exaustas da luta constante, estivessem perdendo a batalha. A analogia com o sistema imunológico é clara. A exposição contínua ao antígeno da opressão levou a uma espécie de imunodeficiência adquirida, tornando Ana e a sociedade mais suscetíveis a outras doenças, tanto físicas quanto psicológicas. O sono, já frágil, tornou-se superficial e atormentado por pesadelos. Doenças antes facilmente combatidas pelo sistema imunológico se agravavam, tornando-se crônicas e debilitantes. A própria capacidade de resposta emocional foi comprometida. A apatia e o desespero tornaram-se companheiros constantes. O medo, antes restrito a um círculo íntimo, agora se espalhava como um vírus altamente contagioso. A censura e a propaganda oficial atuavam como mecanismos de controle social, disseminando desconfiança, medo e paranoia. A comunidade, antes unida pela resistência, começou a se fragmentar, corroída pela desconfiança mútua e pelo medo da denúncia. Era a metáfora perfeita para a supressão imunológica, onde a incapacidade de coordenar a resposta imune contribuía para a propagação da doença. A analogia com a disseminação de um patógeno é precisa. A violência de Estado, semelhante a uma infecção virulenta, destrói as células imunes, que representam a resistência individual e coletiva. A tortura não era apenas um ataque físico, era uma ferramenta para quebrar a vontade, para destruir a resiliência, a capacidade de resistência do indivíduo e da comunidade. Cada pessoa torturada, desaparecida ou assassinada representava uma célula de defesa eliminada, enfraquecendo significativamente o sistema imunológico da sociedade.
O colapso do sistema não foi um evento repentino, mas um processo gradual e devastador. A ameaça constante, a falta de esperança e a disseminação do medo corroíam as defesas, criando um ambiente propício ao avanço da opressão e ao aumento da vulnerabilidade. Apesar da opressão e da destruição causadas pela ditadura, a chama da resistência não se apagou completamente. Mesmo em meio à dor e ao medo, Ana e outros indivíduos encontraram maneiras de lutar pela sobrevivência, tanto física quanto emocionalmente. A busca pela cura, tanto individual quanto coletiva, começou em meio às ruínas. Assim como o sistema imunológico, mesmo após um ataque devastador, busca reparar os danos e restaurar a homeostase, a sociedade começou a encontrar mecanismos de resistência e cura. A analogia com o processo de cura é pertinente. As feridas causadas pela tortura e traumas psicológicos, semelhantes a lesões físicas, precisam de tempo e cuidado para cicatrizar. Buscar apoio entre os sobreviventes, criar redes clandestinas de solidariedade e preservar a memória foram os primeiros passos na longa jornada de recuperação. Compartilhar experiências traumáticas, antes impossível devido à repressão, tornou-se crucial. Esses momentos de conexão, de escuta e de reconhecimento mútuo representaram uma forma de tratamento, uma maneira de reconstruir o tecido social danificado. A busca por ajuda médica e psicológica, embora arriscada, tornou-se vital. Médicos e psicólogos que ousaram desafiar o regime, arriscando suas próprias vidas para ajudar os sobreviventes, se tornaram heróis silenciosos. Seu trabalho representou a produção de anticorpos, mecanismos específicos de defesa para combater o trauma e seus efeitos devastadores na mente e no corpo. Práticas de autocuidado, como meditação, exercícios físicos, buscar conexão com a natureza e atividades artísticas, tornaram-se fundamentais para a recuperação. Esses atos representaram a reconstrução das células danificadas, a restauração do equilíbrio interno, o retorno à homeostase. Foram gestos de resistência, não apenas contra o regime, mas também contra o próprio trauma. No entanto, a cura não foi um processo linear. Houve recaídas, momentos de intenso sofrimento, memórias dolorosas que retornavam com força. As cicatrizes do trauma permaneceram, como marcas indeléveis na memória imunológica, prontas para serem reativadas em momentos de estresse ou confrontos com lembranças relacionadas à ditadura. A resiliência, a capacidade de superar as adversidades e se recuperar dos traumas, tornou-se fundamental para a sobrevivência. A força interior, a busca por justiça e a esperança de um futuro melhor alimentaram a capacidade do corpo e da mente de se reorganizarem e se reconstruírem, mesmo diante de um inimigo tão poderoso e opressor. A resistência, inicialmente fragmentada e reativa, começou a se organizar em uma resposta imunológica mais sofisticada e adaptativa, a imunidade adquirida. Assim como o sistema imunológico aprende a reconhecer e combater patógenos específicos, a sociedade desenvolveu estratégias mais eficazes para confrontar a opressão. A memória coletiva, o compartilhamento de experiências e a solidariedade tornaram-se as principais ferramentas dessa nova imunidade. A analogia com os linfócitos B e T, células responsáveis pela imunidade adquirida, é notável. Os linfócitos B produzem anticorpos, proteínas específicas que se ligam aos antígenos e os neutralizam. Na sociedade, a produção de narrativas, a preservação da memória histórica e a denúncia dos crimes da ditadura agiram como esses anticorpos, combatendo a desinformação, a omissão e a tentativa de silenciar as vítimas.
Os linfócitos T, por sua vez, desempenham um papel crucial na coordenação da resposta imune, ativando outras células de defesa e eliminando células infectadas. Da mesma forma, a organização de grupos de resistência, a criação de redes de apoio e a solidariedade entre os sobreviventes representaram a coordenação da resposta social, fortalecendo a capacidade de confrontar a opressão e proteger os mais vulneráveis. A memória coletiva, a preservação das histórias de luta, resistência e sofrimento, tornou-se um antídoto contra o esquecimento e a repetição dos horrores do passado. A transmissão oral de relatos, a documentação de crimes e a luta por justiça representaram uma forma de imunização social, protegendo as futuras gerações contra a repetição do trauma. A criação de arquivos, relatórios e documentação sobre violações de direitos humanos, semelhante à criação de um banco de dados imunológico, permitiu a identificação de padrões de violência, a compreensão das estratégias de opressão e o desenvolvimento de medidas de proteção mais eficazes. Cada testemunho, cada relato, cada documento adicionou informações valiosas à construção de uma resposta mais eficaz e duradoura. A solidariedade, a força da união e o apoio mútuo entre os sobreviventes funcionaram como um sistema imunológico coletivo, compartilhando recursos e fortalecendo as defesas individuais e coletivas. Essa conexão entre indivíduos representou a cooperação intercelular, fundamental para uma resposta imunológica eficaz. A imunidade adquirida não representou apenas uma resposta à violência da ditadura, foi também uma construção coletiva de resistência, esperança e justiça. A ditadura acabou, mas suas marcas permaneceram profundamente gravadas na memória individual e coletiva. As cicatrizes, tanto físicas quanto psicológicas, são testemunhas indeléveis do sofrimento e da violência. De forma análoga ao sistema imunológico, a memória imunológica do trauma persiste a longo prazo, influenciando a resposta do organismo a estímulos futuros, mesmo após a eliminação da ameaça inicial. Cicatrizes físicas, marcas de tortura e violência, são evidências tangíveis do passado, lembretes constantes do sofrimento infligido. Assim como as cicatrizes físicas, as marcas psicológicas, medo, ansiedade, desconfiança, persistem, moldando a percepção do mundo e a capacidade de lidar com novas situações. Esses traumas, profundamente enraizados na memória, podem se manifestar de várias maneiras, desde pesadelos e flashbacks, até distúrbios do sono e problemas de concentração. A memória imunológica, no contexto do trauma, não é simplesmente uma lembrança passiva. Ela se manifesta como hipersensibilidade a estímulos associados à experiência traumática. Certos sons, imagens, cheiros ou situações podem desencadear respostas fisiológicas e emocionais intensas, revivendo o terror e a dor do passado. Essa hipersensibilidade é análoga à resposta exacerbada do sistema imunológico em indivíduos com alergias ou doenças autoimunes, onde o sistema imunológico reage desproporcionalmente a estímulos inofensivos. A busca por justiça e verdade tornou-se parte fundamental do processo de cura. Os julgamentos dos militares, a busca por reparações para as vítimas e a construção de memoriais são tentativas de criar uma narrativa alternativa, para superar a narrativa oficial da ditadura e reescrever a história, reconectando corpo e alma com esperança e justiça. O reconhecimento do sofrimento, a validação da experiência e o respeito pela memória das vítimas são essenciais para a recuperação e o processo de cura. No entanto, a cicatriz do trauma nunca desaparece completamente. Ela persiste como parte integrante da história individual e coletiva,
moldando a identidade e a visão de mundo dos sobreviventes. A capacidade de integrar o trauma na narrativa pessoal, sem permitir que ele defina completamente a identidade, torna-se fundamental para construir uma vida plena. A consciência da memória imunológica, a compreensão de como o trauma afeta o corpo e a mente, permite o desenvolvimento de estratégias de enfrentamento mais eficazes, minimizando os efeitos negativos e promovendo a resiliência. O trauma da ditadura não se limita às vítimas diretas da repressão. Suas marcas se estendem por gerações, moldando a identidade e a experiência de famílias e da sociedade como um todo. Essa transmissão transgeracional do trauma é análoga à transmissão de informação imunológica hereditária, onde a experiência imunológica de uma geração pode influenciar a resposta imune das gerações futuras. Filhos e netos de sobreviventes da ditadura carregam o legado do trauma, mesmo sem terem vivenciado diretamente a violência. A memória familiar, transmitida por meio de histórias, fotografias, objetos e silêncios, molda a percepção do mundo e a capacidade de lidar com a adversidade. A herança traumática se manifesta de diversas maneiras, da ansiedade e medo à desconfiança e dificuldade em estabelecer relações saudáveis. Essa transmissão transgeracional pode ser compreendida através da epigenética, um campo da genética que estuda as mudanças na expressão dos genes que não envolvem alterações na sequência do DNA. O estresse crônico e o trauma podem causar modificações epigenéticas que são transmitidas de uma geração para a próxima, influenciando a expressão de genes relacionados à resposta ao estresse e ao sistema imunológico. Assim, filhos de sobreviventes podem ter uma maior predisposição a transtornos relacionados ao estresse, ansiedade e depressão, devido à influência da herança epigenética do trauma. A memória familiar, transmitida por diferentes canais, molda a identidade e o comportamento das futuras gerações. A narrativa familiar sobre a ditadura, os relatos de violência, luto e resistência, tornam-se parte da construção da identidade individual e coletiva. Essa memória, mesmo que não vivenciada diretamente, influencia a percepção de mundo e a capacidade de lidar com a adversidade. No entanto, a transmissão da memória não é apenas uma questão de herança traumática. Ela também envolve a transmissão de resiliência, esperança e luta. Histórias de resistência, narrativas de sobrevivência e a busca por justiça alimentam a capacidade das futuras gerações de enfrentar a adversidade e construir um futuro melhor. A memória coletiva, portanto, não é apenas um legado de trauma, mas também um legado de esperança e resistência. Compreender a transmissão transgeracional do trauma é fundamental para o desenvolvimento de estratégias de prevenção e intervenção. Oferecer suporte psicológico às famílias de sobreviventes, criar espaços de compartilhamento de experiências e construir narrativas que integrem o trauma à memória coletiva, são essenciais para minimizar os efeitos negativos da herança traumática e promover a saúde mental das futuras gerações. A memória, portanto, não é apenas um depositório de lembranças, mas um mecanismo de transmissão que molda o presente e o futuro, influenciando a resposta imunológica e a capacidade de lidar com a adversidade, para que as feridas do passado não contaminem indefinidamente o futuro. A busca por justiça, após o fim da ditadura, tornou-se um processo fundamental para a cura individual e coletiva. A transição para a democracia não apagou as marcas da repressão.
Pelo contrário, a necessidade de responsabilizar os culpados e reparar as vítimas tornou-se uma tarefa crucial para a reconstrução do tecido social e para a consolidação de um futuro livre do medo. Esse processo de busca por justiça pode ser visto como um esforço para reparar o sistema imunológico socialmente enfraquecido, restaurando a confiança e a saúde da sociedade como um todo. A analogia com o sistema imunológico é clara. A impunidade, a omissão e a negação dos crimes da ditadura agem como agentes patogênicos, comprometendo a saúde da sociedade e impedindo a cicatrização das feridas do passado. Assim como o corpo precisa combater infecções e reparar tecidos danificados, a sociedade precisa processar os crimes cometidos durante a ditadura para recuperar sua saúde social e emocional. Os julgamentos dos militares, a investigação dos desaparecidos, a busca pela verdade e a reparação das vítimas são passos essenciais nesse processo de cura coletiva. Eles são como anticorpos específicos que se ligam aos agentes patogênicos, impunidade e negação, e os neutralizam. Cada depoimento, cada documento, cada prova apresentada nos julgamentos contribui para a construção de uma narrativa alternativa, uma narrativa baseada na verdade e na justiça, contrastando com a versão oficial da ditadura. A criação da Comissão Nacional da Verdade e comissões estaduais semelhantes em vários países que vivenciaram ditaduras representa a mobilização do sistema imunológico social, uma resposta organizada e coordenada para investigar os crimes cometidos e reparar as vítimas. Esses órgãos de investigação atuam como células de defesa especializadas, coletando informações, analisando evidências e buscando responsabilizar os culpados. No entanto, a busca por justiça não se limita às ações oficiais. A luta pela memória, a preservação das histórias de luta, resistência e sofrimento também são essenciais para a cura coletiva. Memoriais, museus e iniciativas culturais que dão voz às vítimas e preservam a memória do passado atuam como células de memória imunológica, alertando as futuras gerações sobre os perigos da ditadura e a importância da luta por justiça. A reparação às vítimas, incluindo indenização, reabilitação e reconhecimento público do sofrimento, representa um esforço para compensar os danos causados pela ditadura. Assim como o sistema imunológico precisa reparar os tecidos danificados para restaurar a integridade do corpo, a sociedade precisa reparar as vítimas para reconstruir o tecido social e promover a reconciliação. A busca por justiça não é um processo rápido ou fácil. Envolve confrontos, controvérsias e lutas políticas, mas é uma tarefa essencial para a construção de uma sociedade justa, democrática e livre do medo. Uma sociedade em que o sistema imunológico social seja fortalecido e capaz de prevenir a repetição dos erros do passado. A busca pela verdade é o antídoto contra o esquecimento e a impunidade. A memória, muitas vezes vista como um fardo pesado, torna-se nesse contexto um poderoso antídoto contra o esquecimento e a repetição dos horrores do passado. Preservar a memória da ditadura, longe de ser um ato de autopunição ou fixação no sofrimento, é um ato fundamental de resistência e prevenção. É como criar uma vacina social contra a repetição da opressão, imunizando as futuras gerações contra o risco de retrocessos autoritários. A analogia com a vacinação é precisa. As vacinas funcionam introduzindo uma forma inativada ou atenuada do patógeno no organismo, estimulando o sistema imunológico a produzir anticorpos e células de memória, preparando-o para a futura exposição ao patógeno real. A memória da ditadura, compartilhada e preservada por meio de relatos, documentos, obras de arte, monumentos e iniciativas educacionais, funciona como essa vacina social.
A transmissão intergeracional da memória, embora carregue o peso do trauma, também transmite a resiliência, a luta e a esperança dos sobreviventes. Histórias de resistência, exemplos de coragem e a busca incansável por justiça inspiram novas gerações a defender a democracia e os direitos humanos. Esses relatos funcionam como um reforço imunológico, fortalecendo a resposta imune social contra novas ameaças autoritárias. A construção de memoriais, museus e centros de documentação sobre a ditadura são formas de vacinação coletiva. Esses espaços de memória preservam a história, dão voz às vítimas e permitem que novas gerações conheçam o passado, entendam suas consequências e aprendam com os erros cometidos. Eles são um alerta constante contra o esquecimento e uma ferramenta para a construção de uma cultura de respeito aos direitos humanos. As narrativas produzidas por artistas, escritores e cineastas também desempenham um papel fundamental na vacinação social. Por meio de diferentes linguagens artísticas, essas narrativas dão forma e significado à experiência da ditadura, transmitindo suas lições e alertando contra a repetição do passado. Essas obras artísticas atuam como um estimulante imunológico, fortalecendo a capacidade da sociedade de resistir à opressão. A educação, por sua vez, é a chave para imunizar as futuras gerações. A inclusão da história da ditadura nos currículos escolares, a promoção de debates e reflexões sobre o tema e o incentivo à pesquisa histórica são essenciais para a formação de cidadãos conscientes e comprometidos com a defesa da democracia e dos direitos humanos. A educação atua como um anticorpo preventivo, protegendo a sociedade contra a ameaça do autoritarismo. Apesar das profundas cicatrizes deixadas pela ditadura, a resiliência humana prova ser uma força inabalável, capaz de superar adversidades e reconstruir vidas e sociedades. E a capacidade de superar traumas, de encontrar esperança em meio à dor e de construir um futuro melhor, mesmo após experiências devastadoras, demonstra a força do espírito humano e a capacidade do sistema imunológico social de se regenerar e se fortalecer. A resiliência, nesse contexto, pode ser comparada à capacidade do sistema imunológico de se adaptar e responder eficazmente a novas ameaças, mesmo após sofrer danos significativos. É a capacidade de se reorganizar, de aprender com as experiências passadas e de desenvolver novas estratégias de defesa. A recuperação de indivíduos e da sociedade após a ditadura demonstra essa capacidade de adaptação e reconstrução. A esperança, frequentemente vista como um sentimento ingênuo ou irrealista, torna-se, em situações de extrema opressão, um combustível vital para a resistência e a reconstrução. A crença em um futuro melhor, na possibilidade de justiça e liberdade, alimenta a capacidade de suportar a adversidade e lutar por mudanças. A esperança é o antígeno que estimula a produção de anticorpos de resistência. A construção de uma sociedade mais justa e democrática, baseada no respeito aos direitos humanos e na memória do passado, é a prova mais contundente da resiliência humana e da capacidade de recuperação do sistema imunológico social. A consolidação de instituições democráticas fortes, o respeito à diversidade e a luta contra todas as formas de opressão são exemplos de como a sociedade aprendeu com as experiências traumáticas do passado para construir um futuro mais seguro e próspero. A celebração da vida, em todas as suas formas, é outra manifestação da resiliência humana. Voltar às atividades cotidianas, criar novas memórias, construir relacionamentos saudáveis e abraçar a beleza do mundo são atos de resistência ao trauma e demonstram a capacidade de transcender a dor e encontrar a alegria novamente. A capacidade de apreciar a beleza do mundo representa a reconstrução de um sistema imunológico danificado.
A imunidade, no contexto da experiência da ditadura, não se limita à ausência de doenças ou traumas. Ela representa a capacidade de resistir à opressão, de superar adversidades, de reconstruir vidas e sociedades e de construir um futuro baseado na justiça, na esperança e na liberdade. A resiliência humana, a busca por justiça e a preservação da memória são os pilares da imunidade coletiva, que permite à sociedade superar os traumas do passado e construir um futuro mais saudável e equitativo. A esperança é o melhor antídoto contra o medo.